Você sabia que tem um canal poderoso de comunicação dentro do app? Sim, é aqui que você fica por dentro de tudo. Das novidades, das atualizações e das melhores dicas para aproveitar o aplicativo ao máximo. E o melhor, além de informação, tem leveza, risadas e, é claro, aquelas fofocas que todo mundo ama. Tudo isso e muito mais no Pode Tudo Podcast, o maior programa de entrevistas do Popo Live. Todas as terças-feiras, às 20 horas, ao vivo no perfil do Garcia. Então, vem se divertir com a gente no Pode Tudo Podcast. Aqui, a gente pode tudo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo Podcast. Quero agradecer a presença de todos, para quem está assistindo na live e para quem está assistindo pelo YouTube. Muito obrigado a todos. Obrigado também. Agradecer meus patrocinadores, né? Que é a TLA e Stark, recarga 24 horas no aplicativo, e a Agência 777, os patrocinadores do Pode Tudo. Lembrando, sexta-feira tem leilão da Stark, então garanta aí as moedas para comprar seu amigo, né, Ariana? O amigo, o pretendente ou a pretendente. Também tem aqueles que, né, gostam de ser iludido também, aqueles, né, que namora a pessoa que já é casada, né? Garanta as moedinhas e seja feliz, gente. Seja feliz, não importa o que os outros achem, né? Muito obrigado aí também por estar acompanhando o canal do podcast. Não esqueça de se inscrever, de ir no Instagram também, dar aquele like, né? Não só assistir os cortes. E também agradecer a presença da Ariana hoje aqui com nós, para falar um pouquinho de marketing, né? Para o pessoal sair e parar de ficar aí lamentando nas lives que eu não aguento mais e fazer alguma coisa pela vida. Tá? Por isso que a gente chama ela aqui. Muito boa noite, Ariana. Muito obrigado por aceitar. Boa noite, amigo. Boa noite, Arãozinho. Me dá uma agonia alguém entrar e eu não dar boa noite. Eu não podia, amigo, por causa que ele estava falando. Mas boa noite, pessoal. Boa noite para o Raul, boa noite para o Aaron, que estão aqui do meu lado. Boa noite, amigo. Obrigada pelo convite. Amei, estou muito feliz. Participar do melhor podcast da plataforma, arrasou. E é isso, espero que seja bem grandioso. Vamos sim, vai ser de bastante produção, né? Fiquem à vontade, quem está chegando agora. Temos aqui 10 pessoas, está subindo aos pouquinhos. Mas minha pergunta é aquela básica de apresentação, né? Pra gente dar aquela aquecida. Como surgiu a Ariana nas redes sociais? Começou já em live? Começou... Não, eu sou influenciadora desde 2017. Surgiu na verdade foi engraçado. Surgiu quando eu descobri minha segunda gravidez. Eu era meio off. E aí eu falei, não, agora eu preciso trabalhar. E comecei a inventar um monte de coisa. E falei assim, eu vou ser blogueira. Aí eu fui no salão, muito famosinho aqui da cidade, e pedi para pintar o cabelo. Fazer permuta, né? E ali eu vi que deu muito certo. E aí eu fiz a parceria, aí eu comecei a entrar nesse mundo digital. Aí comecei a fazer várias parcerias, criei eventos. E aí foi em 2017 que eu comecei a entrar nesse mundo de internet. Trabalhar e monetizar, né? E qual a plataforma que tu começou? Foi pelo Instagram mesmo? Instagram, sim. Foi pelo Instagram. Comecei em 2017 pelo Instagram. E aquele tempo também do Instagram era o tempo que não tinha stories, né? Era tudo feed. Não. Sim, era. E não tinha muita coisa. Foi logo no iníciozinho mesmo que começou. Aí eu lembro que eu fazia até live das minhas parcerias pelo Facebook. Foi bem amador, eu comecei bem amador, assim. Eu só coloquei na cabeça que eu queria. E aí eu comecei a fazer live pelo Facebook, mostrando o procedimento, como era, visitava as lojas, ia lá, mostrava. Porque ali não foi uma preparação, eu não estava preparada, eu estava desesperada.
E aí o que me motivou a entrar nesse mundo foi o desespero. E aí eu E comecei a me aprimorar. mas antes disso tu não tinha nada assim, curso? Não, Foi eu sou por designer por causa formação. das Eu sou designer por formação, e eu gosto muito de editar vídeo desde criança. Eu lembro que quando eu tinha um computador, quando eu fui para a faculdade, né, que eu comprei o primeiro computador, eu fiz design na UFPE, aqui de Pernambuco, na Federal de Pernambuco, e a gente precisava muito de computador para poder fazer os trabalhos da faculdade. Então eu sempre amei animação, eu sempre amei projeto, eu sempre amei essa coisa de visual, né? Eu sempre amei isso. E aí eu sempre fui muito criativa. E eu editava no Movie Maker na época. Edição de vídeo no Movie Maker. Nossa, Eu sou muito trintona, fiz né? E vídeo lá. aí, Muito fiz vídeo lá. Muito, 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 muito. slide, eu comecei fazendo slides. E meu slide ficava muito bom. E todo mundo faz pra mim, faz pra mim. E aí eu vi que eu nunca, tipo assim, fiz um curso pra isso. Eu sabia, é tão fácil pra mim que eu já sei fazer. Então, quando eu quero aprender num aplicativo novo, eu mexo meia horinha, já aprendo como é que manuseia. Aí eu só vou procurar, tipo, efeitos. Eu sou muito ligada em efeitos, o time, entendeu? Então, assim, foi muito natural para mim, então não teve um início. Desde sempre eu sempre tive muita facilidade, tanto em fazer artes, eu fazia no Paint, alguma coisa assim. Eu fazia arte no Paint. Paint, tudo que você imaginasse eu fazia. Então, eu escolhi a parte da moda, né, no design, mas eu sempre fiz projeto, então eu sempre trabalhei com Corel, eu sempre fiz artes, eu sempre fazia, né? Eu era muito serelepe assim, então eu gostava das coisas bem feitas. Mas eu comecei só a saber que isso era uma profissão em 2020 por aí, que eu entendi que isso que eu faço é uma profissão, sabe? Mas até então eu fazia por fazer. E não sei, você também era, como é que é, formada no Paint em fazer, como é que se diz, montagem? No Paint também dava, ficava feio pra caramba, porque as Ficava bordas feio, mas não, é porque a não gente fazia tinha. borda. A borda ficava toda Amigo, torta, assim, ó. tinha Mas outro dava pra fazer. aplicativo que você usava para fazer montagem. Eu esqueci, mas tinha outro de foto, que você pegava a foto, aí você botava um efeito, colocava um efeito na foto, botava o rosto mais limpo. Foi o primeiro aplicativo de computador, que eu não vou lembrar agora, mas eu fazia as montagens do Orkut nele. Eu pegava minhas fotos do Orkut Nossa, e eu editava nele, que ele colocava aquelas luzes que fica meio sépia. E, nossa, eu não lembro o aplicativo, mas ele vinha no computador. E eu baixava, não vinha, né? Eu baixava no computador e eu fazia as primeiras montagens. Então ele recortava a imagem, ele apagava o fundo. O primeiro aplicativo, eu não lembro agora, mas eu lembro que tinha não vou um, que era bem lembrar. famosinho. Tinha, mas não vou Tinha, ele, lembrar. ele Então, mudava a cor da foto, botava montagens, então colocava tipo GIFs. tanto tempo também do Flogão. Flogão, Não, lembra? O Flog. Era bem na época do Facebook, do Orkut. O mas é pessoal porque fazia eu não tinha muito um dinheiro na época. sitezinho. Mas na época eu não tinha muito dinheiro. E aí eu só tinha o dinheiro de ficar 1 hora no Cyber, que aqui a internet demorou muito para chegar. Hum, E aí eu só tinha 1 hora. Eu ia pro MSN. Sabe para onde eu ia? O Bate-Papo nossa. UOL, Aro. Eu ia pro Bate-Papo UOL, conhecia o povo, que eu nem sabia o que era. Aí eu botava assim: o meu MSN era a gatinha, a gata, um negócio assim. Aí eu ia lá, conhecia o pessoal. Aí botava, porque eu sempre amei números, então eu gostava de ser a destacada sempre. Então eu tinha, tipo, 800 pessoas no meu MSN. Eu queria ter mais do que todo mundo. Então, a gatinha, pronto, desse jeito o meu era. A gatinha, tinha um underline depois do H, desse jeito. E aí o que eu fazia? Eu entrava no bate-papo UOL, conhecia o pessoal, dizia, ó, me adiciona no MSN, o pessoal me adicionava. Aí do MSN eu ia pro Orkut, porque eu queria ter números. Eu fazia comunidade. Eu sempre fui muito assim da galera, sabe? Eu sempre fui muito de criar Ah, comunidades, criar mas conexão. como é que tu dava conta no MSN com tanta gente, velho? Eu enlouqueci com aquilo lá vibrando Uma a hora tela com só, mas era só 1 hora que eu ficava. E engraçado que nessa época eu tinha 13 anos, né?
E eu não era, tipo assim, eu vim namorar com 16 anos, então não era nada assim, para ter contatinhos de namoro. Era realmente inocência. Eu gostava de conversar com as pessoas, sabe? Eu gostava de ser popular e tal. Não era nada de namoro, essas coisas. Eu tinha 13 anos só. Aí eu ficava uma hora só. Só ficava uma hora no cyber. Aí brincava, tal, falava com as minhas amigas. Era muito bobinho, gente. Era bem bobinho naquela época. Muita Não, gente, Aaron, muita gente. Ai, que mas nostalgia. a sala de bate-papo do UOL, velho. Nossa. Eu lembro que eu fazia curso de informática e era sexta-feira, era livre. A gente juntava a galera ali da sala mesmo e ia na sexta. Só que daí não tinha muito movimento, às vezes no bate-papo do UOL, e a gente entrava com o nome de mulher e ficava trovando o colega do lado. Gente, olha pra isso. Era computador quadrado, Aaron. Era desse mesmo. Era desse Cara, mesmo. Nossa, eu amava. Gente, a é internet, simplicidade, né? naquele tempo, assim, eu sentei a primeira vez para acessar um site, eu sentei assim, tá, e agora o que eu faço? Eu fiquei pensando, entrei no site da MTV, cara, para poder ver lá os clipes, os negócios lá que tava dando. Diz tanta Sim, eu coisa também. para Não, visitar. e engraçado era que eu tirava um monte de foto na webcam. Lá tinha, eu não tinha celular e não tinha câmera fotográfica. E eu queria tirar foto. Aí o que a gente fazia? Ia lá e ficava tirando foto na webcam do computador. Para colocar no Orkut. Aquelas fotos assim, meio com o rosto coberto. Gente, que horror! Lembra no Orkut era mais desenho, porque ninguém tinha um celular para tirar foto. E aí quando tu conseguia tu alugava o celular da pessoa, tirava várias fotos, tirava o cartão de memória, botava no computador, e aquelas fotos ruim, toda desfocada, parecia foto que tu tirou da gaveta, assim. Mas era o que tinha, e era boa a qualidade naquele tempo, né? Fazia biquinho, é bem isso. Aí tu Sim, usava até aquela foto hoje ali por faz. uns 3 anos, tu usava aquela foto ali. Então, às vezes, tu ia com uma camisa, botava essa, depois ia lá, botava outra, né? Isso, Não, não isso, para não ficar ter tudo mais com a mesma cenário. camisa. Botava boné, aí tinha umas fotinhas assim. Mas tu entrou pra. Tu fez curso primeiro ou ou foi direto para uma faculdade de designer, assim? Não, o meu primeiro curso, que eu me apaixonei por esse mundo, né? Eu não sabia o que eu queria ser. Quando eu era criança, eu sempre fui muito espalhafatosa. Eu sempre quis fazer muita coisa. E aí eu sabia que eu queria criar. E aí eu fui fazer com 13 anos, nessa mesma época, eu falei, eu quero fazer, obrigada, Aaron, eu quero fazer um curso de computação, porque eu quero aprender a mexer nisso. E aí, quando eu fiz o curso de computação, que eu comecei a aprender, fazer aquelas montagens, eu falei, não, eu quero design. Aí, com 16, eu terminei a escola, o terceiro ano, né? Eu fiz uma escola na minha cidade, escola pública. E aí eu passei para a federal em design, que era o que eu queria. E quando eu entrei, eu vi que era totalmente diferente. Tipo assim, era muito mais difícil, não era aquele glamour todo, né? É bem difícil, tem muita teoria. Mas aos pouquinhos eu fui entendendo. E aí veio a parte do audiovisual, né? Que é você fazer os vídeos, as artes, que não é só. É toda uma construção, né? Tem todo um roteiro. E aí eu fiz, só que aconteceu alguns problemas pessoais e eu desisti da faculdade, mas eu comecei a entrar no mundo da moda. Então eu fiz muitos cursos voltados para moda e para o audiovisual, né? Fiz, no momento eu faço rádio e TV. Então, assim, é uma misturinha de design com o audiovisual, entendeu? E hoje tu continua trabalhando assim, além das lives? Então, faz 3 anos que eu trabalhava normal, né? Eu tenho uma marca de roupa, e aí eu fazia tudo e tal. Só que a minha mãe, ela sofreu um acidente, caiu na rua e quebrou o fêmur. E aí eu precisei sair do emprego, precisei sair de tudo e tomar conta dela em casa. E aí, como eu não podia ficar sem trabalhar, que eu tive que sair do emprego, eu falei, vou voltar para as lives, porque eu comecei nas lives em 2020 no primeiro aplicativo que eu fiz. Só que eu fiz na diversão, né? Na pandemia, aquela coisa toda, quando surgiu as lives e tal. E eu entrei para brincar só.
E não tive paciência, e era muito imatura, né? Porque live é mais estratégia do que propriamente abrir o celular e ficar falando, né? Tem toda uma construção. E aí eu voltei para live, só que eu voltei para live seriamente, tipo assim, eu fazia 10 horas de live por dia. Era muito sério, porque eu precisava trabalhar, né? Eu precisava que fosse o meu emprego. Então eu entrei nesse mundo das lives faz 3 anos, foi 2023 no início, e foi por isso, foi no susto mesmo. E aí virou minha profissão até hoje. Só que eu tento me desvincular, só que por enquanto eu não tô pronta para ficar só aqui fora. Então eu tenho que trabalhar nas lives também até eu conseguir sair, porque eu não posso mais, tipo, ser CLT, né? Cumprir horário fora por conta dos meus filhos. Aí minha mãe, como ela teve esse acidente, ela não é mais a mesma coisa, né? Então ela não tem como mais cuidar dos meus filhos para trabalhar fora. Então por isso que todo o meu trabalho é home office. Não tenho mais como sair, cumprir horário, porque eu tenho que cuidar dos meus nenéns. Que show! E tu pretende fazer mais alguma outra faculdade que te chame a atenção? Faculdade ou curso, no caso, né? Eu tô terminando, tô fazendo ainda, né, rádio e TV, mas eu queria muito fazer cinema. Ah, eu tenho uma paixão por cinema. Eu não sei, mas alguma coisa ainda me chama, sabe, para fazer cinema, não para ser atriz, entende? Não para trabalhar como atriz, mas assim, a construção, a história, escrever a história, trabalhar com audiovisual, porque é uma coisa que eu amo, sabe? É uma coisa que para mim não é trabalho. Entende? Quando você faz uma coisa que você gosta tanto e que não é trabalho, para mim não é trabalhoso fazer, é demorado, é diferente. Quando eu vou fazer um projeto, eu já trabalhei em alguns aplicativos e eu precisava criar conteúdo, eu precisava fazer os vídeos. Se a pessoa me dá um roteiro, eu consigo deixar do meu jeitinho e fazer. Para mim não é trabalhoso, é demorado, porque eu sou muito perfeccionista, então eu preciso ver como vai ser as coisas, tal, a edição. É demorado, mas não é trabalho para mim, sabe? Eu amo fazer. Então, assim, eu quero continuar trabalhando com isso. Só que, claro, de uma maneira profissional, né? Cobrando essas coisas, porque a maioria do que eu faço geralmente é por parcerias, são por aplicativos. Eu ainda faço as artes de alguns aplicativos também, que eu já trabalhei. E para você, o que tu aprendeu no mundo das lives? Porque é muito fácil abrir live na pandemia, onde tá todo mundo ganhando, onde tá todo mundo em casa, não tem o que fazer, não pode sair, né? Tinha todo aquele cuidado para poder sair. Como é que é para você o mundo das lives quando iniciou? O pessoal tava todo mundo junto e as lives de hoje em dia, né? Como é que Então, tu existe. consegue sustentar nessa parte e não desistir? Essa é a pergunta. Muito boa essa pergunta. Existe dois tipos de stream. Eu sempre, eu já fui também, dei mentorias e algumas em uma agência que eu trabalhei, e eu falava muito do que é ser streamer para as novatas, que vem com esse sonho do que é apenas você abrir o celular, que a mágica vai acontecer, e que você não tem um trabalho por fora, não tem uma dor de cabeça, né? Mas eu costumo falar o seguinte: existe dois tipos de streamer. A que faz para ganhar um extra, que mora com a mãe, que ou tem casa própria, ou tá só ali para ter um extra. Então ela vai estar o quê? Ela vai estar descansada, ela vai estar bonita, porque ela tem tempo para se arrumar, ela vai estar ali. Ah, se eu ganhar, eu vou ter o meu dinheiro da viagem. Se eu não ganhar, também tá tudo ótimo. Então ela vai estar melhor na frente da câmera. Essa é aquela streamer que sempre tá feliz, né? Sempre tá, ai, que bom, ganhando milhões, né? Que tem mais carisma, aquela coisa mais que a gente já conhece. E também tem aquela streamer que eu fui por muito tempo, e ainda sou, né? Mas tem aquela streamer que tá que precisa muito, que vive daquilo. Então, quando eu saí do trabalho, que eu precisei ficar em casa, no início, eu era uma streamer muito desesperada. Então, eu vivia a flor da pele, eu precisava bater meta, eu precisava. A gente tem muita cobrança de ter que bater meta, ter que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, é muita cobrança. E você não tem patrocinador fixo, você não tem ajuda fixa, todos os dias é um dilema. E aí, essa streamer, com certeza, ela vai ser uma streamer cansada, na maioria das vezes frustrada,
tem dias que não vai dar para ela estar tão legal, porque ela tá com conta para pagar, tá atrasada, as contas dela. Então, é um streamer que tem um pouco de peso. Só que as pessoas não entendem, entende? Acha que todo mundo vai ser a streamer que leva a live como um extra. É muito legal você entrar numa live que a menina tá lá, ó, super astral, legal. Às vezes eu tô assim também. É bom estar assim. Mas quando você tá com o seu boleto atrasado, com a conta de água para pagar, com o seu filho chorando, é muito mais pesado esse mundo. Porque você toda hora está sendo comparada com fulano ganhando horrores e você não ganha. Então, às vezes, você acha que o erro é seu, que o problema é seu, por mais que o meu cenário esteja lindo, por mais que eu esteja feliz, quem faz a streamer é o patrocinador. Não tem segredo. Quem faz uma boa streamer é você ter um bom apoiador, é você ter uma pessoa que chegue para você e diga assim, ó, eu vou apoiar o seu sonho. Eu acredito em você. Então ela pode ser a pior streamer do mundo. Se ela tiver um patrocinador, ela vai ser a melhor. Quando eu comecei, eu não tinha patrocinador, não sabia nem o que era. Eu era muito bobinha, eu estava sofrendo muito, tinha muita ansiedade. Tava com a minha mãe doente, olhava para um lado, minha mãe de cama, olhava para o outro, meus filhos. Então, para mim, foi um desespero. A live, ela me salvou, sabe? Ela me salvou por um tempo. E aí eu conheci o House, que eu não tenho como não falar dele. Ele foi o meu primeiro patrocinador. E quando eu conheci ele, eu estava me humilhando na live. Eu estava já chorando para bater a meta. Porque nesse aplicativo que eu trabalhava, se você não batesse a meta, você não recebia nada, tipo, o mês inteiro. Então eu dizia, meu Deus, meu aluguel, minha feira, minhas coisas. Então eu fui uma streamer bem desesperada no início. E eu não tinha apoio. Ele chegou na minha live e ele começou a jogar muito alto para mim, que era um streamer que batia meta baixa. Então, ele que me fez. A Ariana não existia sem o House. Então, assim, ele tá comigo há 3 anos. Ele é o patrocinador que me fez. Não existia a Ariana, a streamer, sem o House. Porque quem fez o meu sucesso foi ele. Então, quando ele chegou na minha live, desde a primeira vez, ele me colocou nos rankings, sabe? Ele me deu muitos presentes. As pessoas começaram a me respeitar por causa dele. Então, eu saí de um streamer que vivia no desespero, na agonia, para ser um streamer que brilhou na plataforma. Então, eu ganhei várias premiações de vídeo, de estrela do aplicativo, tudo isso graças ao apoio que ele me deu, sabe? Então, por mais que eu fosse uma streamer criativa, por mais que eu fosse uma streamer maravilhosa, se eu não tivesse tido um apoio de um patrocinador, eu não tinha conseguido. Você desiste. Porque esse mundo, ele é muito cruel, sabe? Quando você não tem apoio. É muito difícil você começar as pessoas a se comparar com você, vem na sua live e humilha, e pega um fake e vem jogar verdade na sua cara, que não são verdades, né? Mas assim, e humilha, né? E não é que você não tem que ligar, você liga. Então, existem esses dois tipos de streamers, né? Que aí, então, a gente não pode se comparar, sabe? Ou você é aquela streamer feliz, né? Ou você é aquela que tá lutando. Então, eu sempre falo isso, sabe? Que já fui muito tempo aquela streamer que tava ali desesperada, e hoje eu entrego a Deus, faço por onde também. Mas, assim, é difícil, assim, sabe? Só quem vive, só quem precisa mesmo desse trabalho, que não tem outra alternativa, sabe o que é ser streamer, sabe? Mas assim, tem a parte boa, tem a parte maravilhosa, que é quando você realiza seus sonhos. Eu saí de uma cidade pequena, que tinha 20 mil habitantes. Se não fosse a live, se não fosse o House me ajudando na live, eu não teria mudado de cidade, eu não estaria, sabe, numa cidade melhor, morando numa casa melhor, não estaria realizando tantos sonhos, sabe? Celular, tanta coisa que eu queria, sabe? Tantas coisas que eu sonhava, assim. Se ele não tivesse me ajudado, nas minhas lives, que eu ganhei as premiações, ganhando as coisas, eu não teria feito, sabe? Eu não teria conseguido sozinha. Então, como eu falei, quem faz o streamer é o patrocinador. Mas o streamer pode fazer a parte dele, né? Que é você dar um entretenimento, que é você criar o seu show. Mas tem muita assim, muito a ver com o patrocinador também. E outra coisa, saúde mental também era um tema que deveria ser muito falado, né, quando você é streamer. Porque é um emprego, é um trabalho bom, tem como você ganhar muito, mas também tem como você perder tudo.
Tem como você se afundar num buraco, que também aconteceu comigo. Você é importantíssima, amiga. Qualquer aplicativo de live, se você não tiver um acompanhamento psicológico, você se perde nesse mundo de comparação, de bater meta toda hora, de você ficar naquela linha tênue, eu vou perder, sabe? Então, assim, é bom você ter sempre um acompanhamento. Hoje eu faço terapia uma vez por semana e é a melhor coisa do mundo, Lua. Melhor coisa do mundo. Mas Falo muito, minha tu amiga. faz terapia. A terapia também é feita pela agência, porque a TLA tem terapia, gente, para quem não sabe. Sim, TLA foi, também tem mas eu já fazia terapia. terapia antes de entrar na TLA. Então, você acaba criando um vínculo com a sua terapeuta, né? E aí eu continuei Uhum. com a que eu faço, porque é semanal, né? E acho que eu fiz uma terapia com a moça, ela falou que é a cada 15 dias. Só que eu tô tão agoniada que eu precisava ser toda semana. Aí eu decidi voltar para minha terapeuta. Mas Mas eu na nem TLA tem também. reparei. Eu nem reparei que tu é ansiosa. Nem um pouco. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Pessoal, lembrando os patrocinadores do podcast TLA, Stark, Recarga 24 horas e Agência 777. Leilão sexta-feira da Stark e sábado tem a da 777 também. E final do mês, leilão da TLA. Dia 26 vai ter Escape. Então, tá lá. Quem é da TLA já tá lá no grupo da agência. Vai lá, coloca o nomezinho. Né, para quem tá assistindo pelo YouTube, não botou o nome, perdeu, porque não estava aqui para eu ser comunicado dentro do podcast. Ariana, qual o teu sonho hoje? Que tu gostaria de realizar, assim? A gente tem vários, né? Eu penso. Tem um sonho que a gente pode realizar daqui uns dias, meses, um ano. Tem sonhos que é mais longo, né? Mas qual o teu sonho hoje que tu gostaria de realizar, assim? Deixa eu responder a Lua. Ô, Lua, meu signo é Ares. Por isso, não Mariana. Então, Ah, o nome Ariana surgiu do signo, porque eu falava sobre signo nas lives. E aí, então eu lia teu nome é signo. artístico. É É um artístico, nome a Ariana é um artístico. personagem. Aham, a Ariana é Hum, um o meu, personagem. o meu é sobrenome. Como é teu signo? O meu? O meu ou da Lua? O teu? O meu é Capricórnio. Ah, sim, Aí voltando, ficou que eu tenho aquele TDAH, mudo. né? É, O eu teu tenho signo. Ah, TDAH, tem que estar me Capricórnio. situando, tem que estar me Não, puxando mas de legal. Qual volta. é teu signo? Ariana, qual é teu signo? Capricórnio. Ela. Ah, Foi, aí eu nem- onde é que estamos? não entendi o que ela quis dizer, não. Não entendi, mas tudo bem. Então, Garcia, meu sonho hoje no momento, eu vivo com meus dois filhos, né? Eu moro sozinha com eles e eu vivo de aluguel. Então, o meu sonho hoje é um dia ter o nosso cantinho, sabe? Eu sei que pode não ser agora, mas assim, o meu sonho maior é que a gente tenha um canto, porque é muito difícil quando você se muda. Eu já me mudei nesses 7 anos que eu moro sozinha com meus filhos, eu já me mudei 7 vezes. Então, assim, toda vez que a gente está se estruturando, aí acontece da pedir a casa ou acontecer alguma coisa, então a gente sempre tem que estar mudando. E essa mudança é muito, sabe, é muito trabalhoso. Você começa a criar um vínculo com o lugar e depois tem que sair. Então, assim, meu maior sonho hoje é ter minha casa própria, para que a gente fique mais assegurado, né? Mas assim, e que eu consiga ver meus filhos crescer, sabe? Acho que meu maior sonho, assim, mesmo se eu não conseguir ter a casa própria, mas eu quero ter saúde para eu conseguir ver eles crescerem, sabe? E que eu consiga estar ali com eles para eu aproveitar todos os momentos da vida deles. Show de bola. Boa noite, Aurora Zita. Está aqui na minha live. Que honra, tu viu? Não, tô me sentindo agora uma celebridade aqui, entrevistando a Ariana e a Aurora Zita assistindo. Ah,
Mas assim, ó, Ariana, qual é a dica que tu dá hoje para se destacar como marketing? Não vou dizer nem como live, porque eu sempre pergunto na live, o pessoal sempre dá dica, né, do ponto de vista de cada um. Mas eu te pergunto no marketing, qual o ideal, o que é ideal ver hoje tem YouTube, dá para ver pelo YouTube, tem vários aplicativos que pode fazer pelo telefone, mas qual a sua dica para começar? A pessoa que tá olhando vai dizer, nossa, ela fez tudo isso, por onde eu posso começar? Qual Então, é a uma sua estratégia dica? quando eu comecei no mundo das lives, e que isso deu muito resultado, e eu comecei a colocar também para as meninas que eu mentorava também, é você, primeiro do que tudo, você criar um Instagram só para live. Eu acho que o Uhum, mais importante é você separar a sua vida pessoal da sua live. Por quê? Porque existem muitas pessoas mal intencionadas e que elas vão, se não gostar de você, elas vão querer te prejudicar. Então, o primeiro passo, assim, vai começar a fazer live, coloca um nomezinho que você se identifique, né? Não coloque tantas informações reais sua. E cria um Instagram só para live, sabe? Que começa a criar conteúdo também, é legal. As pessoas, às vezes, eu lembro que quando eu iniciei no mundo das lives, eu me destaquei porque eu fazia muito vídeo de meme. E aí eu começava a fazer memes da live, quando o presenteador manda isso, quando acontece isso. E as pessoas viam esses memes, aí falava, eu quero assistir a live dela, ela parece ser engraçada, ser legal e tal. Então, uma coisa que me ajudou muito foi criar esse Instagram para live, criar conteúdo. Se você também não consegue, tipo, fazer um Instagram, faz um TikTok. Mas geralmente é mais Instagram, né? Que o pessoal, os presenteadores, eles querem também manter um contato com você. Eu sou um pouco ausente do WhatsApp, então eu não dou meu WhatsApp para as pessoas de live. Mas o Instagram, sim, eu tenho um Instagram só para o público da live. Então eu acho que. Quem quiser o WhatsApp dela, eu tenho, eu vendo. Só que eu vendo, preciso bater Olha! meta. Preciso bater meta, eu vendo, eu tenho. Não sei se é o pessoal, se ela usa para live, não me interessa, mas eu tenho. E eu vendo porque eu preciso bater meta. Ó, quem quiser o WhatsApp da Aurora Zita, vendo também. Quem quiser o da Lua, já vou pensar, que daí não é bem assim também, né? Pra Aí tá não dando, pode, né? WhatsApp, é. O resto eu vendo todos. Ahn, dicas. Essa pergunta é minha, porque tu me deu umas dicas bem bacana, mas eu quero reforçar aqui. Dicas para cortes. Me deu umas dicas bem Igual você legal falou, aquele para dia. colocar. Para Colocar o colocar. quê? Sim, sim, para viralizar o que você falou. Cortes assim, fazer um vídeo menor. É, pode, pode ser Ah, corte até da própria live, né, gente? Não precisa, que nem eu, tenho podcast, eu faço corte, beleza? Mas tu pode fazer, isso. filmar tua live e também fazer um corte e colocar no Instagram. Sim, e Eu geralmente acho que você, chama atenção. no seu caso, geralmente outra dica também para quem é streamer e quer colocar conteúdo, gravar o presente. Uma coisa que eu amo muito, que eu sei que é uma dica bobinha, mas muitas meninas não fazem, até porque alguns patrocinadores nem avisam, né? Mas mantenham ali um celularzinho, a câmera pertinho para quando você ganhar o presente você gravar, vai no Instagram, agradece o presenteador, porque, gente, quando o patrocinador ele não tá só jogando para você, né? Ele tá investindo, ele tá gastando o dinheiro dele. Então, assim, é uma forma de carinho para você. Então, acho que o mínimo que você pode fazer é uma homenagem ao patrocinador. Eu amo colocar também quadrinho com os nomes, postar lá no Instagram, colocar uma musiquinha que eu sei que ele gosta, sabe? Então, assim, fazer isso é muito legal, porque outras pessoas também vão querer saber como é a sua live, vão querer conhecer você. E para quem trabalha com o nosso amigo Garcia, eu falei para ele fazer cortes que tenham um assunto mais que deixa a pessoa curiosa, né? Porque as pessoas elas procuram Uhum. o restante do conteúdo por curiosidade, né? Elas consomem aquilo que desperta uma curiosidade nelas, um desejo, enfim. Então, se vocês que trabalham também
com essas coisas, coloquem coisas mais interessantes. Tipo, falou uma coisa que foi polêmica, aí você joga lá um trechinho e o resto tá no YouTube, né? Sempre deixar essa deixa para que a pessoa fique curiosa e queira conhecer mais sobre o assunto. Show de bola, gente. Ó, pega as dicas, pega as dicas. E qual aplicativo que tu indica hoje tem o CapCut, mas não sei se tu indica ele para começo, assim, para fazer edição. Ou tu usa Eu bastante ele acho, também. eu acho que ele cumpre o que ele promete, sabe? Eu acho que o CapCut é um aplicativo fácil de você manusear, é muito fácil, não tem muito segredo. E o Pro ainda é melhor ainda, porque tem muitos efeitos assim legais, né? Porque eu sei que a versão gratuita ela é um pouco limitada, mas ele consegue entregar o que ele promete, né? Acho que o CapCut ele é maravilhoso. Eu uso ele para edições. O Canva também, eu uso. O Canva também tem umas partezinhas de vídeos, então você também consegue editar pelo Canva, fazer artes, fazer banner também. Antes, que nessa plataforma eu tô um pouco preguiçosa, confesso. Mas eu sempre fazia, minhas lives eram sempre desafios. Eu sempre fazia desafios do balão, então eu colocava um monte de balão atrás e fazia desafio e botava um monte de coisa. Só que como eu tive uns probleminhas, eu fiquei um pouco. Sabe quando você fica um pouco decepcionada com as coisas? Então eu tô me reerguendo agora como streamer. Mas assim, antes de acontecer essas coisas que aconteceram, eu era bem dinâmica, assim. Minhas lives, elas sempre foram bem dinâmicas. Paguei muito mico na vida já, né? Maravilhoso isso. E é o que chama público também, né? Eu acho que quanto mais você diferencia das suas lives, mais o público vem se distrair. Mas o aplicativo é o CapCut. Eu sempre entro num negócio, Uhum. né? Tu também mexe com Corel, Photoshop? Ah, sim. Photoshop não, porque o Core eu sou autodidata, né? Então eu comecei a mexer eu mesma. Eu trabalhei, eu fui designer de uma empresa e lá precisava fazer as coisas pelo Corel. Então eu mexia assim, eu via mexendo, ia lá e reproduzia e foi mais foi mais por prática mesmo. O Photoshop não. Não tenho curso, não tem no meu computador, né? Se tivesse eu teria mexido já. Mas não, meu computador é fraquinho, então ele não o Photoshop é Olha, pesado. olha, eu tiro o chapéu para quem aprendeu Corel sozinho, porque eu fiz Corel, queria morrer com aquela porcaria. Velho, que Sério? negócio Ah, eu amo é Corel. muito ruim. Eles mandaram fazer um vaso cheio de Mas tem detalhe. Daí, canetinha lá, a canetinha você faz sozinho, aí você só bota o desenho atrás. É muito ah, fácil, mas gente. Ah, eu amo mas Corel. isso em 2010, né? 2010, Ah, 2009 é. ali. Então Não, não, isso não aí, era tão avançado o Corel, não. O Corel o quê? não, Era mas uma hoje tá linha, um ótimo. quadrado assim, tu abria ele, era um quadrado assim, tu tinha que modular o quadrado e fazer o vaso. Não, Era eu não muito sou ruim. desse tempo, eu nem tinha computador ainda, Lua. Não tinha computador. Mas eu amo Corel, nossa. Eu sou apaixonada pelo Corel. Eu sou do Como tempo dica do pra mim. Delphi. Eu sou do tempo do Delphi. Nem existe mais Delphi. Eu sou do tempo do Delphi. Delphi, se eu não me engano, é o. Ah, não vou lembrar o nome agora. Me fugiu. Eu sou do tempo do Delphi, eu sou antigo. E a gente fazia umas programação muito louca naquele tempo lá e nem sabia o que estava fazendo. Então era o quê? No 2008, 2009. Então era tudo no braço. Era como se fosse um Paint assim. Tinha bastante recurso. Só que na hora de utilizar, meu Deus. Tem que ser muito bom para fazer. Os vasos saía uns vasos diferentes que estavam no desenho, mas saía alguma coisa. Mas o Corel dá muito dinheiro, gente. Mais que o Photoshop. Porque para te fazer um designer naquilo lá, nossa, tem que ser É muito bom. demorado, é demorado. E demorado. E demorado. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. A Aurora tá aqui também. Quiser fazer, a Aurora fica à vontade também. Né? Quero agradecer novamente os patrocinadores TLA e Stark, Recarga 24 horas, Agência 777, Leilão da
Stark sexta, sábado das 7h, 7. Dia 26, Escape. Então, garanta as moedinhas, vá lá e jogue. Também vai na live da Ariana e manda um presente. Agora ficou quieta, ó. Acho que a ansiedade dela deu uma diminuída. Daí ela ficou quieta. Mas apareçam lá, sigam ela, para quem não conhece a Ariana. Quem está assistindo pelo YouTube, pode dar uma procurada lá na minha live também, que eu passo o ID dela. E fiquem ligados aí também. Quiser também passar seu Instagram, fique à vontade, Ariana. Pode vender teu peixe também. Fique à vontade. Foi porque, quando tu falou que podia fazer pergunta, a minha amiga ela mandou uma pergunta pelo Instagram. Eu queria saber se eu podia responder. Claro, Porque ela pode tem sim. uma agência de streamer. Aí eu falei para ela que ia estar aqui, ela falou que ia estar, mas até agora não chegou, acho que surgiu algo imprevisto. Mas ela falou que tem um streamer que tem um filho autista e que não consegue trabalhar fora, né? Obviamente. E queria saber o que ela fazia para trabalhar em live, falou que estava meio insegura. Aí ela falou que queria que você gravasse um depoimento para falar para a amiga dela, porque meu filho é autista, né? E aí eu queria responder para ela, acho que é a Liza. Deixa eu ver, é Liza. Então, muitas mães, né, realmente não podem trabalhar fora, como eu falei. Vem a questão da streamer por necessidade. Você entra nesse mundo mesmo por necessidade, porque você não tem outra opção. E aí, no início, é um pouco mais difícil, porque você precisa criar uma rotina. A dica que eu dou. Oi, Lu! Maravilhosa! Bem-vinda! A dica que eu dou é que você faça uma rotina, né? E que você tente abrir live num horário que o seu filho esteja ou na escola ou dormindo, sabe? Por quê? Não é legal quando eu fazia live, meu filho estava pelo quarto. Porque nem você se concentra com a live, né? E aí você fica ansiosa, você fica agoniada, o seu filho chorando. Então, assim, realmente eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas assim, isso, para quem tem filhos e quer começar no mundo das lives, eu super indico, gente, porque é um trabalho que você manda no seu horário, é um horário que você faz o seu horário, é mais flexível, você consegue ter autonomia para criar o seu filho, para não depender de outras pessoas. Trabalhar fora não é opção para quem tem filho, infelizmente, né? A gente sabe que algumas pessoas têm que fazer, mas que não é legal. É muito difícil. Então, para quem tem filho e quer entrar na live, eu super indico só prestar atenção nessa questão de horários, para que você não deixe o seu filho solto, correndo, fazendo barulho, porque interfere na live. Você acaba não tendo um bom desempenho, não consegue estar ali 100% focada e dar atenção às pessoas porque você está ouvindo o seu filho gritar. E também para quem assiste não é legal, né? Ver uma criança chorando toda hora ou atrapalhando. Então, assim, é bom você ver um horário em que a criança esteja ou na escola ou dormindo. E aí você prepara o seu cenário, prepara a sua livezinha e, ó, só sucesso. Porque é um trabalho, sim, que, gente, salvou minha vida. Então, eu sou muito fã da live. Live salva vidas. Destrói Tem também, uma se eu coisa. souber. Tem que se cuidar. O psicológico tem que estar em dia. Senão dá BO. Uma coisa que eu gosto muito de falar, tu falou sobre abrir live, né? Que te ajudou muito, mas tem um porém um pouquinho antes disso, o network. Pelo Então, menos dentro da Popo. A Popo não é TT. A Popo te obriga, ela te obriga a tu sair e ir na live dos outros. O TT não. O TT tu só vai ali, ó. A live que tu achou a menina bonita, tu fica. Aqui não. Né? Tu vai ali, às vezes tu entra no TT já tá pronto ali, quem tá destacado. Não precisa nem procurar. Aqui sim. não. Aqui tu tem que É uma coisa que é o prestar meu atenção. déficit sempre foi fazer network. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito, não parece, mas eu sou tímida. Quando é na minha live, eu me solto. Agora, para eu entrar na sua live, vocês não sabem o quanto eu fico nervosa de ser rejeitada. Eu tenho sérios problemas em ser rejeitada. E aí, quando eu vou na live de alguém e alguém me trata tipo assim,
Aí eu já fico muito mal, entende? A Lu veio aqui esses dias, a Lu, né? A Lu Dias veio aqui esses dias, ela foi super fofa. Eu falei, meu Deus, quem dera que as pessoas fossem assim, né? Igual ela. Chegou aqui toda maravilhosa. Às vezes eu quero fazer network, só que eu já entrei em algumas lives e as pessoas ficam meio que, eita, será que ela tá aqui querendo meu presenteador? Será que não sei o quê? Então eu tenho muito receio em fazer network, mas eu sei que é a coisa mais importante de quem faz live. Além de você projetar o seu show, é você fazer network, né? Ser conhecida, fazer novas amizades. Eu acho que é o importante. Verdade. Outra coisa. Ah, ô Lu, deixa eu te falar. A Lu, acho que mandou PK pra mim esses dias. Eu tava chorando, Lu, por isso que eu não atendi, amiga. Eu tava de TPM, comecei a chorar na live, eu fazia assim, ó. Agora, E agora voltava, e a todo, lágrima caindo. Mulher, se eu soubesse que você agora ia todo, ficar, eu falei, gente, nunca fiz PK com ela, vou ficar fazendo PK chorando. e agora Desculpa, todo mundo amiga. vai saber. Todo mundo vai saber agora no YouTube que ela tava chorando fazendo PK. Eu choro, mas eu choro. Eu falei pra você que eu sou a extrema e desesperada. Eu falei que eu não sou eu falei que eu era desesperada. Tem a Lu Dias também. É muito legal quando tu tem algo diferenciado que tu possa trazer pra live também, aproveitando aí a pergunta da tua amiga. Porque que nem a Lu Dias, ela toda segunda tem um segundou da Lu Dias, que ela canta, né, dá o show dela lá, né? Às vezes, é mais ou menos, assim, a canta mais ou menos. Dá uma olhadinha lá, vão lá ver se é o que eu tô falando, assim. Ela quebra o galho na segunda-feira, quebra o galho da Lu Dias, no segundo dela. É coisa assim, Ela é ó, cantora, né, bem gente? mais ou menos. Cantora. Alguma pergunta pode fazer, fique à vontade. Quem quiser também, aproveite e já segue a Ariana. Ela fez os vídeos da TLA, que eu quero chegar nesse ponto. Foi onde ela fez também o do Pode Tudo. Quanto tempo tu levou para fazer o vídeo da TLA? Eu já sei, eu tô te fazendo essa pergunta porque eu não acreditei quando tu falou. É um vídeo que é de um Amigo, minuto. eu gravei num dia que foi umas 3, 4 horas pra gravar. Porque eu gravei várias versões e aquela foi que eu gostei. Mas eu gravei várias. E aí, para editar também são umas 2 horas para editar, 2, 3 horas. Porque eu lembro que foi a tarde inteira fazendo isso. Tipo, comecei de tarde e foi até a noite fazendo. Mas geralmente nunca demoro menos do que 2 horas para editar um vídeo. Eu sou muito Nossa, velho. perfeccionista. Mas sabe o Nossa. que E é? É quanto. porque eu assisto 1000 vezes o vídeo, aí eu volto, coloco o áudio. Porque se você prestar atenção, aqueles cliques são colocados manualmente. Então vai fazer um negocinho, aparece um clique no meio da tela. Então eu tenho que botar aquele clique, aquela frase que aparece, eu coloco tudo manualmente, eu não pego nada pronto. Então toda aquilo é uma construção. Então eu assisto, aí eu tenho que decorar a fala também quando eu vou gravar. E como eu tenho TDAH, que eu sou meio serelepe, eu acabo esquecendo, então eu fico toda hora. Pra mim é bem assim, sabe? Demora muito. Não dá trabalho, como eu falei, que eu Duas. amo, mas demora. Então tu levou 2 horas, não, 3 horas para gravar e 2 para editar. Sim. 5 horas. E o do podcast, quanto tempo tu levou para fazer? Acho que foi umas 3 horas, né? Foi umas 3 horas, eu acho. Nossa, nossa, Sim, velho. mas aí você me mandou, eu tinha gravado, eu acho que eu gravei de segunda vez, né? Porque eu acho que eu gravei, eu sempre gravo tipo umas 5 vezes o mesmo texto. Aí depois eu escolho as melhores cenas. Mas o teu, eu acho que foi mais rápido, que o texto era menor. O da TLA era desse tamanho, o teu acho que era assim. E aí, como era mais Era rápido, pequeno. eu acho que eu gravei na segunda vez. Na segunda vez eu disse, não, foi. Aí quando tu falou comigo, eu falei, vou editar agora. Eu acho que pra edição foi umas 2 horas. 2, 3 horas, geralmente é Caramba. isso. Qual, qual edição que tu já fez que tu levou assim mais de 3 horas de edição? Amigo, Mas, já teve edição que eu levei 2 dias. Sim, porque como eu falei, eu não deixo sair se não estiver pronto. Aí eu vou, faço a edição, deixo lá, vou pensar e depois eu volto, pego. Então, assim,
Eu não fico os 2 dias tudo, né? Mas eu vou fazendo aos poucos, porque como eu preciso, né, de inspiração, às vezes eu fico, ai, muito cansada, aí eu deixo pra lá, respiro um pouquinho, aí volto. Fico mais umas 3 horas, aí mexo, não gostei. Aí volto de novo. Então, assim, o problema é esse, amiga. Ô, Lu, o problema é eu achar que tá bom. Às vezes Tá, mas poderia a ser feito em menos edição. tempo? Sim. Mas como eu sou insegura, eu não consigo. A edição toda tu faz pelo telefone ou pelo computador? Pelo telefone, assim, ó, dedinho. Nossa, Que eu não. Assim, ó, bonitinho! vou dizer que a edição do podcast, sim, eu faço pelo telefone, que eu acho melhor, né? E pelo computador não gostei muito de mexer no Canva, não. É costume. Mas vídeo, assim, acho que grande. Fora ainda que tem que botar as letras. Nossa, é muita coisa. No telefone Sim, ainda. eu coloco letra por letra, né? Se você for ali, tipo, aqueles áudiozinhos, obrigada, meu bem. Eu coloco um sonzinho, tipo, um clique, aquele que você parece que tá voando, né? Todos aqueles movimentos é feito de um por um. Se você for E olhar no aquele. vídeo, aquele de primeiro faz. Aí é um efeito. Aí aquele que você, para a imagem fazer assim, é um efeito. São 2 efeitos ali. É um para você colocar o efeito da imagem e um para colocar o efeito do áudio. Por quê? Qual é a graça numa edição? É você usar todos os sentidos, não só o visual. Você tem que usar o sentido da audição também. Então, você tá dando uma informação e aí aparece um nome, dá um plim, a pessoa já diz, poxa, sabe? Já é um diferencial. Então, uma boa edição, ela tem que te hipnotizar, ela tem que usar todos os sentidos. Não só o da visão, mas também o da audição, sabe? Para você ficar, ai, que lindo, não sei o que, sabe? Você ficar hipnotizado. Então, todo efeito que eu faço um efeito que a imagem se mexe, ele vai junto com um áudio que é efeitos sonoros. Entendeu? Então, se você for pegar o seu vídeo agora, que você for ver, e você for olhar direitinho, uma hora a tela vai se mexer, outra hora vai acontecer várias coisinhas. Então, se você for olhar, isso, eu mexo com as sensações. Justamente, Lu. É isso aí, entendeu? Então, a sacada de uma boa edição é você não deixar a coisa tão pronta. E também, geralmente, eu gosto de deixar as letras menores, para que seja mesmo a sensação do vídeo, né? Tento não deixar estático, dar uma mexida, aproxima a imagem, depois solta, sabe? Você mexer com os ângulos, deixa mais atrativo, colocar alguns efeitos. Tem muito efeito ali. É porque você vê o vídeo pronto, você acha que não teve nada. Mas se você for olhar ele, depois analisa ele. Cada coisinha que tem ali. O O da legal é tu TLA tá bem não. mais elaboradinho, né? Sim, o da tele ficou top. E outra coisa, eu vejo que tu não pega nada pronto, né? Tem coisas ali que tu acaba usando pronto porque é o que tem ali, não tem como tu modificar, né? Que é aqueles cortezinhos de mudar de cena para outra, que já tem ali pronto, mas o resto, Não, não é nada pronto, fonte. não, amigo. Não, não tem nada pronto. Aquilo ali se chama aquela parte que eu pego da outra coisa, você bota. É, é um efeito que você tá no vídeo, aí você coloca um efeito chamado. Deixa eu ver aqui. Que você coloca, você pega o. Naquele que aparece seu videozinho, né? Você com o Dani. Uhum. Então, mas ali não é pronto. Você tem que colocar, você tem que entrar naquilo. Senão não vai aparecer. Ah, eu Deixa eu só sei. É o que eu colocar uso no aqui. podcast. É que eu uso para trocar Ah, que uma você cena falou para outra. camada. É a camada. Sim, sim, Camada, sim. A isso eu uso. camada. Isso eu uso. Eu uso a camada simples, que é trecho dos cortes que eu coloco no podcast. Eu coloco uma camada bem simples que dá para a sensação que já trocou para outra coisa. Eu não boto aquela Aham. camada muito, sabe, elaborada, cheia de coisa, porque não vai ficar muito poluída, eu vejo. Eu boto uma camada Isso. simples, trocou para outro. É o que eu E faço. dependendo do vídeo que você. É porque, assim, o vídeo tem muito o que você quer transmitir. Então, eu quero transmitir uma coisa mais dinâmica, eu coloco uma coisa mais pesada. Se fosse um vídeo mais tranquilo, eu tinha que colocar efeitos que é o CapCut, amiga. CapCut.
Esse aqui, ó. Esse, ó. Que tem uma tesourinha aqui, ó. CapCut. Se escreve CupCut. Não, CapCut. Se escreve CapCut. O InShot eu acho ele muito limitado. Eu não gosto do InShot. Eu acho ele muito amador. Muito amador. E também tem muita coisa pronta, né? Você já bota uma coisinha lá e ele já faz. Mas o CapCut você começa do zero. Ó, outra dica também para live não, porque já tem luz, né? Então, se você for colocar efeito de luz, realmente vai ficar meio esquisito. Mas para você, Lu, que grava, se for gravar no Instagram, por exemplo, usa a câmera do Instagram, né? Dependendo do que você for gravar. Se você quiser dar uma. Eu vou ensinar aqui, ó. Se você quiser dar uma luz de cinema, por exemplo, você vai fazer uma edição de vídeo. Para ficar aquela luz, a iluminação bonita, tal, e você não sabe editar a luz, você vai clicar no vídeo, aí você vai nos 3 pontinhos em ajustar. Quando você clica em ajustar, vai aparecer aqui, ó, correção de cor. Não, combinação de cores. Aí você pode carregar uma foto que esteja editada e o seu vídeo vai ter aquela configuração da cena que você quer, da luz que você quer. Por exemplo, se você quiser colocar luz de cinema, você pega uma foto no Google de cinema, né, com a luz bem bonita, a luz quente e tal, e aí você vai na cor e faz o download da foto, e aí o seu vídeo vai ter a cor daquela foto. Tipo assim, é a coisa mais legal que eu já aprendi no CapCut. Aí, às vezes, você vai postar um vídeo, você tá com a iluminação branca, né? Aquele vídeo branco, sem graça. Aí... E eu fiz uma coisa que eu aprendi com uma criança de 10 anos no YouTube. Eu fiz uma parichote e eu queria fazer a entrada da parichote como se fosse a entrada da Malhação. Fiz. Ficou legal, tá? Só que eu queria a música com um corte da entrada da Malhação. Aí como é que eu vou fazer, velho? Eu vou ter que botar a música e escutar para tentar fazer o corte, mas é muita mão, é muita mão. Aí eu olhando um vídeo, a criança ensinou, tu vai lá, grava a tela lá no YouTube, isso, com a música. Vai extraído e bota, amigo, coisa mais fácil. Meu Deus, eu não sabia que dava para fazer isso. Qualquer coisa que você quiser, qualquer áudio, você vai no YouTube, grava sua tela, aí você vai no CapCut, coloca áudio, extrair áudio, e aí você clica no vídeo que você quer extrair e você corta a partezinha que você quer e ainda dá para você aumentar ou diminuir o áudio. Dá para você colocar efeito dele entrar um pouquinho depois ou entrar no finalzinho, ele dá uma cortada. Tem como você ajustar a voz também, que é bom, uma coisa que eu coloco. Gravou o vídeo, vai lá e tem a parte para você melhorar a voz. Então vai tirar todo o ruído que tiver fora, vai tirar também. No CapCut tem isso aí, melhorar ruído, tem melhorar a voz também. Nossa, aí primeiro você vai corrigir a cor também. Quando você corrigir a cor, você vai lá em ajustes. Tem para você corrigir a cor automaticamente. Se você quiser colocar uma luz especial, faz o que eu falei, pega uma foto e coloca para... eu esqueci até o nome. Para combinar as cores. A correção de cor também. Ai, gente. Então, amiga, eu pago o Pro porque eu quero ter direito a tudo. Mas tem a versão gratuita também. Que ele faz... gratuita já tem bastante coisa. Já tem bastante coisa, assim, para quem quer iniciar Isso. Eu uso a gratuita porque não... aí eu pago. Mas a parte gratuita tem muita coisa também. E também você pode olhar isso, sabe o quê? No Instagram o pessoal ensina muito. No YouTube também. É o Canva. Verdade. O Canva pago, velho. Nossa, depois que comecei a usar o pago, assim, que eu podia usar qualquer coisa. Nossa, é muito bom. A versão paga. Sim, você quer fazer um evento, aí você vai lá e coloca o que você quer, faz... eu amo o Canva. Como eu falei, né? Antes eu fazia muitos eventos, então eu colocava sempre... Eu tinha uma capa de live cheia de frufruzinho, assim. Eu sempre fazia muitas coisas. Era muito bom. E tu chegou a fazer para outras agências em outros aplicativos também?
Trabalhar? Sim. É. Eu trabalhei para o TikTok, para o Kawaii, sim. Eu dava mentorias. Eu tenho até um perfil de mentorias, né, que eu fazia para iniciantes. Então, assim, como você abre live, para realmente para pessoas que não têm contato com live, né? Porque eu não ensino estratégias, como eu falei. A estratégia é muito particular, né? Você fazer network é uma estratégia sua particular. Não tem como você ensinar a pessoa a ter carisma, a ter simpatia. Não tem como. Não tem como você ensinar a pessoa a que um gifter gosta de você. Isso aí, meu amor, você consegue na raça. Mas assim, eu tenho como ensinar como você fazer um cenário legal, como você se apresentar, como você enquadrar a câmera, como você se portar, que você tem que falar com as pessoas, agradecer os presentes. O básico de fazer live, eu ensinava. Eu dava pelo Meet, né? Google Meet, a gente dava para. Eu era creator das agências. Eu trabalhei para Anonymous, só que era em parceria com a minha amiga. Era Anonymous e a Guinness, que é a Larissa, né? A da Larissa. Aí acho que eles tinham uma parceria. Aí eu fazia pro O, TikTok e pro Laranjinha. o Anonymous do Alone? O que tem aqui na plataforma? Não, não, eu acho que era de lá mesmo. É outro nome. É outro nome. Era Guinness e Anonymous, que era outro nome. É lá do Laranjinha. Aí eles tinham uma parceria, sabe? Que era, na verdade, o nome mesmo é Guinness. Guinness, alguma coisa que eu não lembro mais. Será? Será que ela vai ajudar o Garcia? Não sei. Eu só sei que Como o você vídeo ter menos dela de do. 30. Velho, dela Oi, do podcast Sacristão, ficou boa muito noite. bom. Mas Gente, ele é um estamos ótimo chegando ao streamer, final. sabe conduzir Eu muito sou, eu bem, sou, ó. eu sou bonzinho. Ele é bonzinho. Ah, eu sou bonzinho. Pessoal, quero agradecer, tá chegando ao final. Quem quiser fazer mais alguma pergunta para a Ariana, fique à vontade. Ah, não foi falado isso no podcast, não foi falado aquilo no podcast, vai na live dela. Vai lá, Olha, visita, devoção. larga um presentinho, joga, né? De segunda Tá a me domingo, batendo. né? Na segunda a domingo não, de quarta a domingo ela abre live, acho que é isso. Ai, gente, é tão difícil falar os dias quando eu tô boa. Eu abro. Tô Quando boa, ela aí eu. olhar assim, ó, não, é hoje eu vou abrir, hoje eu vou, tô com carisma. Não, Aí, ó, eu tenho que olha ver, aí, ó, assim, como é que tá o Espírito de Deus, assim, na minha vida. Porque, caiu até o microfone. pois é, não, é que eu tô passando por umas coisinhas pessoais, né? Então eu preciso estar boa. Porque você não vai abrir live pra ficar só chorando, né, Lu? Não, eu vou só viver chorando aqui. Mas também eu adoeci, né, esses dias. Fiquei com muita alergia. Mas eu tô boa agora. Aí eu posso fazer live também. A partir das 7 horas da noite, 8, 9, 10, tô aqui. Ainda não tem um Ou horário não tô, ou não tô também. Se quiser, fica esperando eu abrir. Mais ou menos assim. Pessoal, quero agradecer a todos que estão assistindo aqui na live o podcast, no YouTube também quero agradecer. Agradecer os patrocinadores TLA e Stark com a revenda 24 horas, Agência 777, meus apoiadores, que é a Lu Dias, né? Tem o segundo dela toda segunda-feira. A agência também Rose Star, que é os apoiadores do podcast também. Quero agradecer novamente e pedir também muito obrigado por aceitar, Ariana, por estar aqui comigo no podcast hoje. Então, se faltou alguma coisa, vai na live dela. Eu até gosto que falte alguma pergunta, que daí a pessoa, não, vou ter que visitar ela, velho. E é isso aí. É um Pois é. network. Gente, É um muito obrigada network. pela presença de vocês, juro. Amei, amei muito. Garcia super soube conduzir, me deixou super tranquila, apesar que eu sou muito tagarela, gente. Isso aí já é problema meu, né? Isso aí não dá, não tem como. Mas muito obrigada. As meninas que estão aqui maravilhosas. Obrigada ao House, coisa mais linda da minha vida, meu primeiro patrocinador, meu apoiador, meu amigo, meu fofinho. Muito obrigada por sempre estar comigo, ver, gente. Sempre estar aqui. Já são 3 anos nesse apoio, né, meu bem? E agradecer a vocês também que estão aqui, gente. Muito obrigada. Para quem está assistindo também pelo YouTube.
A Aurora Zita também, obrigada pela presença. Assim ele chora, pois é. E dizer, gente, que é isso. Acho que o mundo das lives, como eu falei, mudou a minha vida. E eu tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas, muitas meninas, mas também que ele é um mundo complicado, que você tem que evitar a comparação. Cada pessoa tem o seu momento de brilhar. Eu sempre falei, eu não quero o primeiro lugar, eu quero o meu lugar. Então, eu nunca entrei no aplicativo para ser a número 1, para tomar o lugar de ninguém. Eu sempre entrei para ter o meu lugar, sabe? Então, quando é seu, ninguém toma, todo mundo tem a sua chance de brilhar, que a gente consiga ter essa parceria, que é muito importante ter parceria, ter network. Vou melhorar nessa parte, sim. Mas é isso, é muito bom fazer lives, é maravilhoso, desde que a gente saiba lidar com isso. Mas é isso. Obrigada, gente. Eu sei que eu falo muito. E quiserem vir Obrigado, na minha live, obrigado. ó, me sigam, tá? E meu Instagram é Sigam lá. ariana.live, tá? Quiserem ir lá, olhar meus memes, minhas coisinhas. Eu amo criar conteúdo. Precisando de vídeo, Ludias, fala comigo, tá? Estamos Fala aqui com para quem isso. entende. Fala com quem Não, não entende. acredito. Lembrando, última terça-feira tem sempre o Pod Resenha comigo. Ludias, agora temos a Habiba no grupo. Então, Habiba Louca, mais a convidada, que é a Aninha da 777. A gente vai estar falando de qualquer coisa menos coisa importante. Então, fique ligado no final do mês agora. Fique ligado na agenda do... Já vou começar a falar da agenda do próximo mês, que vai estar muito boa. Vamos ter eu, o JB vai estar me entrevistando mês que vem, então aproveite para saber dos babados, acontecimentos comigo, que aconteceu, uma fofoca aqui, um golpe ali, tem uns golpes grandes que eu quero contar, então fique ligado no mês de dezembro que vai estar muito bom, gente, muito bom. Né? Eu falo de tudo, só não dou nome ao santo. Muito E se obrigado a você todos, quer fazer então, meu live, Deus. se você é streamer, viu esse vídeo, quer fazer live, quer mudar sua vida, ó, agência TLA, melhor aqui. Só falar com o Dani aí, né, com o Garcia. E é Só isso. tem os melhores. Só tem os São os melhores. melhores. Aurora Zita. Só faltar com o Gente, eu vou Garcia. nessa. Muito obrigado a todos e fui.